Olha, o Flamengo venceu o Vasco na Bacia das Almas, mas eu posso garantir aqui pra você que foi o pior jogo do Flamengo no ano, aí com o técnico Paulo Souza contando com todos os titulares à disposição, ou quase todos. E aí, a gente estava certo, né, quando a gente diz que o Flamengo só tem um jogador que é insubstituível, que é titular absoluto, incontestável. Vamos perguntar também por que o Ramon não joga. Paulo Souza até agora não utilizou ele em nenhum momento, nem pro banco ele foi hoje. E o Andreas Pereira, hein? Um cara que é do Manchester United, que jogava na Premier League, pode errar mais uma vez uma saída de bola? Pode perder uma bola tão importante como perdeu hoje? Fica aí porque é futebol raiz. Futebol raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa, e aí, antenado? Beleza? Eu sou o David Sharp e você está no canal dos Antenados na Jogada e que você sabe, hein? Torcemos sem parar. Muito obrigado se você apoia aqui o nosso canal, muito obrigado se você esmaga aí o botão de like para dar essa moral pra gente. Muito obrigado por estar aqui com a gente nesse vídeo, hein? Valeu demais, você mora no nosso coração, a gente precisa muito da sua ajuda e da sua inscrição. Olha, antenado, o Flamengo venceu o Vasco na Bacia das Almas, como a gente falou aqui no começo do vídeo. Isso prova que não jogou nada, né? Ou seja, venceu hoje, mas não convenceu. Diferentemente de como tinha sido na semana passada contra o Resende, quando o Flamengo não venceu, aliás, empatou na Bacia das Almas, estava perdendo por 2-0, acredite, se quiser, mas fez um dos melhores jogos na temporada com os titulares à disposição. Pois é, mas pô, como é que pode? Perdendo por 2-0, perdeu por 2-0 até o finalzinho do jogo? Pois é, mas no primeiro tempo poderia ter ganhado ali de 5-0 tranquilamente. Tomou um gol ridículo ali, numa falha absurda da defesa, e principalmente do goleiro, que era o Diego Alves. E no segundo gol também mais uma falha ridícula da defesa, ou seja, o Flamengo ainda continua com muita inconsistência defensiva, e isso é um outro detalhe, mas criou muitas oportunidades e realmente foi aí uma aberração o Flamengo não ter vencido aquele jogo e por goleada contra o Resende, como fez o Fluminense agora no meio de semana, aliás, ontem, no sábado, contra o próprio Resende por 4-0 em Volta Redonda, quando foi campeão aí da Taça Guanabara. Mas falando de Flamengo, o Flamengo, cara, mostra que só tem o Arrascaeta, de fato, como titular absoluto, incontestável, legítimo, que não pode ser sacado, que não tem substituto. Tirando ele, todos os jogadores do elenco do Flamengo podem ser titulares, todos eles. Inclusive aí, vamos dizer, Bruno Henrique, que não é mais unanimidade, próprio Gabigol, que é muito importante, eu considero muito importante para mim, seria ele ali o segundo titular absoluto do time, mas é claro que num patamar abaixo do Arrascaeta, e talvez os próprios João Gomes, que, enfim, tem se mostrado cada vez mais uma grata surpresa. Mas fora esses, não tem. O Flamengo tem jogadores que um elenco muito forte, sim, um elenco muito forte ainda, mas o time, aquele 11 do Jorge Jesus de 2019, e nem precisa ser o do Jorge Jesus especificamente, aquele 11 muito forte que é incontestável não existe mais. Isso é verdade, isso é fato, tanto que o próprio Paulo Souza vem tentando mudar esse esquema de uma forma boa, positiva. Eu acho que o Flamengo vem tendo um bom aproveitamento sim nos jogos, vem jogando bem de uma forma geral. Nesse começo, Paulo Souza vem fazendo um bom trabalho sim. Claro que tem gente que vai criticar, mas não acho que é o mais correto, mais coeso, mais coerente, inclusive, a ser feito. Só que nesse jogo contra o Vasco não foi bem. Diferentemente, como eu falei, contra o Resende e contra o Botafogo. E o que aconteceu nesses dois últimos jogos, fora esse contra o Vasco? O Flamengo contra o Resende, contra o Botafogo, teve Pedro e Gabigol. E tá muito claro, assim como o próprio Paulo Souza disse na sua apresentação, quando ele chegou ao Flamengo, que Pedro, Gabigol e Bruno Henrique podem jogar juntos. E de fato eles jogaram juntos contra o Resende. Foi um ataque muito poderoso, que a gente já falou aqui, o Flamengo perdeu muitos gols mesmo. Agora, contra o Resende não teve o Arrascaeta, só que esse trio supriu ali pelo menos a criação das jogadas, o Flamengo criou muitas oportunidades. Contra o Botafogo, teve o Arrascaeta, o Bruno Henrique ficou no banco, mas teve Pedro e Gabigol. E o Flamengo também criou muitas oportunidades. Claro que o Botafogo não foi tão forte defensivamente quanto foi o Vasco. Talvez nem o próprio Resende tenha sido tão forte defensivamente quanto foi o Vasco no jogo de hoje, apesar do Vasco começar bagunçado. O Flamengo achou um gol ali no comecinho, inclusive com Arão e Felipe Luiz.
eu critiquei e volto a criticar, não é porque os dois participaram no primeiro gol do Flamengo no jogo, que eu acho que os dois devam ser titulares absolutos. Como eu falei, o Flamengo não tem titulares absolutos hoje, a não ser o Arrascaeta e talvez o Gabigol e o João Gomes. Não tem. O Flamengo não tem titulares absolutos hoje. E, pra mim, ainda, tanto o Ilharão, quanto o Felipe Luiz, quanto o Everton Ribeiro e o nosso mister aí, Paulo Souza, falou isso na coletiva, o lado esquerdo do Flamengo fica sem tanta intensidade, tanta mobilidade, tanta potência realmente, porque o Everton Ribeiro joga por ali como um meia que joga pela esquerda, como um lateral esquerdo que joga como um meia que joga como lateral esquerdo, como um ala, diferente do Rodinei, diferente do Mateuzinho, que fazem uma função mais complexa, né, mais completa, digamos assim, porque tem mais vigor. Mas o Flamengo o Paulo Souza poderia testar o Ramon, não é isso? Então, enfim, volto a dizer, fica muito jogador velho com pouca mobilidade. Davi Luiz, já tem o Davi Luiz, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, William Arão, esses jogadores todos juntos não dá um caldo. E por que não usa o Ramon? Se o Ramon é esse jogador que poderia fazer, o próprio Lázaro também, por ser mais novo, claro que tem muito mais vigor físico do que o Everton Ribeiro. Então o Everton Ribeiro não é para ser titular absoluto, também não é para não ser usado em nenhum momento. Claro que não, ele é importante, pode ser e vai ser importante para o elenco do Flamengo, como já foi em muitos momentos, só que não é para ser titular absoluto, claro que não. Então, assim, tem que usar o Everton Ribeiro em qualquer lugar. Então, tira ele da ponta direita, que não estava rendendo, porque o Flamengo, como explicou o Paulo Souza, tem jogadores por ali para fazer essa função, né, de mais força, de chegada. E aí, bota ele na esquerda para trabalhar com o pé esquerdo. Tá, ou pode jogar por ali ou pelo meio. Mas se ele não tá rendendo, se ele tá burocrático, se ele não tá driblando, usando muito ali, se aproximando. Hoje, por exemplo, ele jogou ali com o Felipe Luiz, os dois muito próximos. Felipe Luiz como um falso ali lateral esquerdo, como um lateral esquerdo, enfim, o Everton Ribeiro meio que um ponta esquerda, uma coisa mais ou menos assim, e não rendeu, né? Porque nem o Felipe Luiz, nem o Everton Ribeiro tem esse poder de movimentação muito grande para confundir a defesa adversária. E aí, como é que faz? Vai ficar assim? Vai ficar desse jeito? Ou dá para mudar, dá para mexer? O Bruno Henrique com o Gabigol, o Bruno Henrique ficou mais ali como um atacante móvel, né? Enfim, a gente sabe muito bem que os três, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro, podem se completar sim, porque o Bruno Henrique é um jogador que é mais rápido, é mais intenso fisicamente e joga mais pelo lado esquerdo, pode jogar mais pelo lado direito também, tem possibilidade de correr pelos dois flancos, né? Porque tem muita força, muita explosão, muita velocidade. O Gabigol é um jogador que vem sendo cada vez mais um construtor, um falso 9, um jogador que volta para construir, para dar passe, para dar assistência, para armar a jogada. E o Pedro é o centroavante, ou seja, os três podem sim se completar. E por que eles não jogam juntos? A gente tem que ver aí realmente na sequência da temporada. Porque quando eles jogaram juntos, pelo menos, né, no último jogo, como eu falei aqui, sem o Arrascaeta, mas com o Everton Ribeiro e os três, o Flamengo jogou muito bem, criou muitas oportunidades contra o Resende. Vou falar agora sobre o nosso Andreas Pereira. Pois é, meu amigo antenado Andreas Pereira falhou mais uma vez. E olha, tá bom, ele é um bom jogador sim, ele é um muito bom volante sim, não dá pra dizer que ele não é um bom volante, porque ele é. Inclusive no jogo da Libertadores, todo mundo sabe disso, quando o Flamengo, enfim, no tempo normal, tava ali empatando o jogo e até ir pra prorrogação, ele vinha sendo o melhor, muita gente considera isso, o melhor em campo do Flamengo, Andreas Pereira. Aí na prorrogação, o cara cansado, esgotado, numa formação tática que a gente já sabe que não era ideal, tava tudo confuso ali, ele perdeu aquela bola. Uma vez acontece, foi realmente uma coisa, um golpe muito duro, uma fatalidade, uma desatenção, N coisas que a gente pode dizer aqui, mas foi muito duro porque foi na final da Libertadores, na prorrogação contra o Palmeiras, enfim. Uma coisa bem complicada mesmo. Mas a torcida do Flamengo perdoou. E acho que tinha que perdoar mesmo, porque ele é um bom jogador, como eu disse aqui, e foi uma, digamos assim, uma falha, mas uma eventualidade. Agora, não dá pra ele ficar perdendo bola toda hora, né? Hoje ele perdeu mais uma vez a bola e um cara que vem do futebol inglês, que é muito intenso, como se diz lá mesmo, como se diz aqui mesmo no Brasil, é muito mais intenso do que aqui. Tem muito mais marcação, muito mais força, muito mais vigor físico, muito mais, as linhas são muito mais móveis, né? Pra cima, pra baixo, vai, vem, tem muito menos espaço. Então como é que o Andreas Pereira perde essas bolas, sendo que ele está acostumado, deveria estar acostumado com a intensidade do futebol inglês, jogando no Manchester United, que é, de fato, uma potência do futebol inglês. Então, é esquisito.
E realmente essa história aí do Ramon, a gente fica aqui na tentativa de entender, né? Eu queria ter feito essa pergunta, na verdade eu fiz essa pergunta pro Paulo Souza, não hoje, que eu não fui no jogo, mas no jogo contra o Botafogo, se eu não me engano, que foi o último jogo do Flamengo que eu fui, cobri no estádio e não colocaram minha pergunta, seria exatamente mais ou menos no que a gente está comentando aqui no vídeo e por que ele não usou o Ramon hoje. Como eu disse, Ramon nem pro banco foi antenado. Vai entender, o cara quer uma força ali mais precisa, né, mais intensa pelo lado esquerdo, como tem do lado direito com o Rodinei, com o Mateuzinho, com o Isla nem tanto, mas não usa o Ramon. O René também já sabe que não é esse jogador todo e, obviamente, tá velho também, né? O elenco do Flamengo vem perdendo força, como eu disse aqui, porque é um elenco já, muitos jogadores já estão no elenco do Flamengo desde 2018, 2017, enfim, vão envelhecendo, é normal. Isso aí é completamente natural, não tem como ser diferente. Afinal, aquele elenco de 2019, com jogadores já veteranos, que hoje estão mais veteranos, claro que não vão ter o mesmo desempenho. Diego Ribas, Felipe Luiz e tanto o próprio Diego Alves, tantos outros não vão jogar daquela forma hoje. Claro que não. É isso, antenado. Valeu demais se você ajuda aqui o canal. Comenta aí se você concorda, o que você não concorda. E, claro, sempre ajudando aqui, porque a gente precisa muito de você. Então, aquele abraço. Antenados na jogada, torcemos sem parar.